todos nesta manhã, manhã de domingo, parados aqui para adorar o Senhor, reservar a Ele nossa gratidão pela noite que nos deu. Uma semana que encerrou, estamos iniciando outra, com muita esperança diante do Senhor. Vai ser uma semana ricamente abençoada. Glória a Jesus. Cumprimentamos também os nossos irmãos que nos assistem em sua casa. Que Deus abençoe a todos conectados conosco nesta manhã. Muito bem, queridos. Nós estamos com um tema para trabalharmos nesta manhã. É um tema fundamental, porque dele eu não escaparei, você também não, nenhum de nós. O pastor Alexandre disse aqui nessa manhã que nós estamos numa terra estranha. Não é a nossa terra, não é a nossa pátria, o lugar em que nós estamos vivendo, este nosso planeta. Nós temos amigos, temos parentes, pessoas que a gente tanto amou na vida, não estão mais conosco. Onde eles estão? Como estão? Em que condições essas pessoas se encontram na eternidade? O homem sempre teve uma preocupação com o futuro, conhecer o futuro. Mas qual o expediente que alguém tem para conhecer o futuro? Desde cedo, o homem descobriu que se ele quiser conhecer alguma coisa do dia de amanhã, só as divindades seriam capazes de enxergar o futuro. E você tem todas as práticas religiosas voltadas para a adivinhação. Uma prática de forma muito forte condenada pela Bíblia. As pessoas procuraram invocar espíritos, especialmente espíritos de adivinhações, essas divindades, que possam de alguma forma revelar alguma coisa do dia de amanhã. E muitas religiões, elas apelam para a reencarnação, elas apelam para essas sucessivas encarnações e mostram o que vem depois, o que vem depois, o que vem depois. E muitas delas estão voltadas para a astrologia, consulta aí tudo que for possível para descobrir o amanhã. E a Bíblia, pelos profetas, pelos seus ensinamentos, suas doutrinas, condenou todas essas práticas. Mas a Bíblia, queridos, dá uma descortinada. Vou pegar um pouquinho de água. Essa água, em vez de ajudar, ela vai atrapalhar um pouquinho, porque está bem gelada. E aqui no público deve ser água natural, né? Mas a Bíblia dá uma descortinada muito boa. Pelos profetas, pelo livro de Apocalipse. Jesus também teve essa preocupação. A doutrina cristã, fundamentalmente, ela abre as cortinas para nos mostrar, não só a questão de futuro, mas fundamentalmente da nossa eternidade. E nós temos aqui um texto para trabalharmos nesta manhã, que está em Lucas 16, 19 a 31. Bem conhecido, refere-se muito a esse texto como parábola, mas a pergunta que se faz é: isso aqui é uma parábola ou é uma narrativa? Porque a forma, muito obrigado, querido, muito obrigado. A forma como Jesus começa, havia certo homem rico, havia também certo mendigo chamado Lázaro. A forma como Jesus começa o texto é de uma narrativa, é de uma história. Então isso tem levado alguns intérpretes a rejeitar a ideia fundamental de que nós estamos diante de uma parábola. Porque uma parábola, ela necessariamente é um fato que não tem acontecido, não precisa ter acontecido. A parábola, ela está muito na área de ficção, de imaginação, para ilustrar uma verdade. Mas uma história não. Uma história são fatos reais, isto aconteceu.
é incontestável. Então, alguns intérpretes, eles param na forma como Jesus inicia. Ele disse, Jesus não está criando uma história, Jesus está narrando uma história. Então, nós não estamos diante de uma parábola. Assim, mas pastor, qual a diferença disso? A grande diferença é que a hermenêutica não permite fazer doutrinas em parábolas. A parábola não serve como ponto fundamental para se elaborar uma doutrina. Mas se nós aqui nessa manhã não estamos diante de uma parábola, nós estamos diante de uma história, de um fato histórico, muda muita coisa na forma de ler esse texto. A leitura muda. Então vamos lá. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-los. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa parábola, se é que é parábola, ou essa narrativa, esse fato histórico narrado por Jesus, é cheio de contraste, né? Ele coloca o homem em 2 extremos, diametralmente opostos. A vida aqui e a vida depois da morte. Tudo é cheio de contraste. O que pesa nessa narrativa, queridos, são os contrastes. Aí você vê, do lado de cá, você vê um homem rico, muito rico, a riqueza dele está nas suas vestimentas, nos seus anéis, está na sua mesa, na sua comida, no seu luxo, na vida esplêndida. Todo mundo acha isso aqui muito bonito. Isso aqui encanta muita gente. Isso aqui brilha diante dos nossos olhos. A pessoa ser rica e viver como rico, não é? Porque tem pessoas que são ricas, mas vivem como pobres. Eu já vi gente rica comendo de marmita, porque restaurante é caro. São ricos, mas vivem como pobre. Mas esse aqui, ele é rico e vive como rico. Esse aqui não tem miséria com ele, não. Esse aqui banca uma vida de rico. E não deve nada para ninguém, né? Paga tudo à vista.
Mas olha o contraste. Você vê um homem pobre, muito pobre, e já disseram que o pobre é tão azarado que até o pão dele, quando cai com lá da manteiga para baixo. É doente, coberto de chagas. Pobre, muito pobre, mas isso aqui é óbvio, queridos. Uma pessoa que não come, uma pessoa que não mora, uma pessoa que é jogada, qual a saúde física que ele vai ter? Se ele não se alimenta, se ele não vive. Esse ali vive, esse aqui vê o outro viver. Aquele come, esse aqui vê o outro comer. Tem a vida que muita gente sonha com ela. Mas de repente ela não é tão boa assim, né? Chega do lado de lá, você vê que não tem tanta graça assim que se acostuma com as coisas. Então, esses contrastes aqui são gritantes. E às vezes eu paro. Por que a vida tem tantos contrastes? Por quê? Jesus afirma que nós sempre teremos os pobres conosco. Essa teologia da prosperidade, o extremo dela, o extremo da teologia da prosperidade é que pobreza é pecado. E eles têm um texto da Bíblia para usar como fundamento da sua teoria. Que te sejas próspero, como próspera é a tua alma. Que está lá em João, né? Na carta de João. Que te seja próspero, em tudo seja próspero, como próspera é a tua alma. Então, em cima desse versículo tão pequenininho, eles dizem, pobreza é pecado. Se alguém não é rico, está em pecado. Porque obrigatoriamente todo mundo teria que ser rico. Isso não é verdade. Jesus disse, sempre tereis os pobres conosco. Eu entendo que esse aqui é rico, tem essa ostentação toda, mas ele não está com tudo não, queridos. Está com tudo não. Porque eu entendo que o nosso maior patrimônio é o nosso nome. Qual é o nome dele? Aparece o nome do pobre, o nome do rico não aparece não. Então ele não está com essa bola toda não, que nem o nome dele aparece aqui. Não é verdade? E esse aqui podia passar no anonimato, não passou, o nome dele está aqui, Lázaro. Lázaro, que por sinal, Lázaro tem um significado muito bonito. Alguém sabe o significado de Lázaro? O que significa? Eita. Alguém sabe o que significa o nome de Lázaro? Deus é meu auxílio. E parece que não funcionou, né? Do lado de cá parece que não funcionou não, porque Deus é meu auxílio. Mas com esse testemunho aqui, alguém chegaria assim, meu filho, muda de vida ou muda de nome, né? Muda de vida ou muda de nome, porque as coisas aí não estão batendo, né? Que auxílio você recebeu da parte de Deus? Bom, queridos, se a vida do lado de cá é cheia de contrastes, do lado de lá também. Às vezes, nós vemos aí esses movimentos sociais, né, de ajuda ao pobre, está correto. Mas o foco é só aqui. As pessoas estão preocupadas com os contrastes do lado de cá, mas do lado de lá tem contrastes também. E os contrastes pesam mais do lado de lá do que do lado de cá. E os contrastes do lado de lá começam com a conjugação desse verbo. Aconteceu morrer o mendigo, e eu acho que foi um consolo para ele, né? A morte foi um consolo. A morte foi o seu teto, o seu cobertor. A morte foi a oportunidade que ele precisava para ter a mudança radical da sua vida. Ele conseguiu achar com a morte, e foi mesmo. Ele morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Não foi por um anjo. Você nota aqui a corte.
Você vê aqui a pompa, você vê a riqueza, você vê o luxo. Impensável, inimaginável, que esse cidadão tem na sua morte. Olha a recepção do lado de lá, queridos. Mas como morre o pobre, o rico também morre. O rico também morre. Mas olha uma diferença. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos. Morreu o rico e foi o quê? Não fala do sepultamento de Lázaro. A narrativa de Jesus não fala sobre o sepultamento de Lázaro. Qual é a primeira conclusão que a gente tira daqui? Primeira leitura simples. Qual a primeira leitura que nós fazemos aqui? Quem fazia companhia para Lázaro quando ele estava todo chagado? Os cães. A ideia que você tem nessa narrativa, que Lázaro foi sepultado no estômago dos cães. Não foi sepultado. Foi o almoço e o jantar dos cães. A primeira leitura que você faz aqui é essa. Mas, meus irmãos, todos nós amamos a vida. Eu amo viver. Eu já disse aqui para a igreja, eu amo a ideia de viver. Eu só tenho uma oração diante de Deus. Se Jesus não voltar logo. Fala assim, Deus, eu quero viver enquanto eu estiver produzindo. A hora que eu parar de produzir, não me deixe na mão de ninguém. Não me deixe. Eu não quero que ninguém dê banho em mim. Eu não quero que ninguém coloque comida na minha boca. A hora que eu parar de produzir, de viver, me leve. Eu amo a vida, mas produzindo. A hora que você parar, assim, parou, acabou, eu tenho essa oração diante de Deus, não deixa eu viver nem um minuto mais. Sofrer numa cama e dar trabalho para os outros? Não. Então, queridos, mais nós pensamos em viver, nós amamos a vida, nós gostamos dessa ideia de viver, nós temos nossos sonhos, e temos, muitas vezes são fantasias, não é? Temos um bocado de fantasia misturado com sonho, nós queremos, vai acontecer, não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas de repente pode ser que a gente encontre com ela. E aí muda tudo. A pergunta é, como será a vida do lado de lá? Do lado daqui nós sabemos. Nós temos uma história. Tá? Se Jesus está trabalhando com fatos históricos, não é uma parábola, se é uma narrativa, Jesus está trabalhando com fatos. E nós conhecemos a nossa história de vida, né? Até onde nós trouxemos a nossa vida, como nós chegamos aqui e o que a gente espera daqui para frente. Mas quanto tempo a gente tem daqui para frente? Problema, queridos? Ou não é problema, talvez é solução, né? Talvez é solução, não é problema. É que todos nós somos mortais. A gente só não imagina isso. Fiz 2 sepultamentos, juntamente com o presbítero Garcia, essa semana, terça-feira. Nós tínhamos o Samuel, lá da congregação da 417, estava na capela número 1. E a irmã Leda, o corpo da irmã Leda, estava na capela número 6. Então, presbítero Garcia, eu fomos lá para a capela número 1, fizemos o culto, saímos de lá para fazer o culto na capela número 6. Partiram. Samuel jovem, moço de 16 anos, né? 16 anos. Mocraite, ele caiu. Levou uma queda e essa queda trouxe consequências para ele. Jovem, cheio de vida, ativo na igreja. Caiu de uma escada. Parece que a história é mais ou menos essa. Terminou com óbito. Onde, como está o Samuel? Onde e como está a irmã Leda? Essa semana, né? Pegando casos recentes aqui, nosso. Então, queridos,
os dois aqui da parábola, né? Não os dois dessa semana. Mas pode ser também os dois dessa semana. Mas vamos tirar os dois da semana que não vai servir para nós, né? O Samuel partiu firme na sua fé, a irmã Leda também partiu firme na sua fé. Mas na parábola, os dois, o rico e o pobre, morreram. Para onde eles foram? Nós chamamos isso, na nossa teologia, de estado intermediário. O estado médio entre o momento que a gente morre e Apocalipse capítulo 21, onde nós entraremos na eternidade com Deus. E aí? A gente traz um pouco mais para cá, né? Entre a morte e o arrebatamento da igreja, porque as coisas já mudam definitivamente com o arrebatamento da igreja. Receberemos o nosso corpo glorificado, haverá ressurreição e nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Mas entre esses dois fatos, entre a pessoa morrer e a igreja ser arrebatada, nesse estado intermediário, como é que as pessoas vivem, onde elas estão, em que situação elas se encontram? Então, o que é esse estado intermediário, que é o estado que a gente vê Lázaro e o rico? Onde isso fica? Como se vive lá? Essas pessoas estão dormindo ou essas pessoas estão acordadas? Porque nós temos aí um segmento que enfatiza que as pessoas que morrem ficam no estado de torpor, num sono permanente. Elas não têm conhecimento de nada, elas não têm menor ideia do que o que acontece nesse mundo, tanto aqui como de lá. Então, qual é a questão do sono depois da morte? Essas pessoas dormem, as pessoas que morrem. Vou pegar aqui que vocês conhecem, né? Mais perto de nós. Pastor Menezes morreu recentemente, queridíssimo da igreja, amado por esta igreja. Simar morreu também mais recentemente, queridíssimo por todos nós. Quem mais morreu recentemente? O irmão Tomás, a esposa irmã Ida, o Alvino, né? O Alvino, todo mundo conhece, morreu já bem debilitado fisicamente, em razão da sua idade e problemas de saúde. Então, esses irmãos nossos que partiram, como que eles estão lá agora? Como vocês podem imaginar? Então, nessa teoria do sono, queridos, eles estão aqui fundamentados uma série de textos bíblicos, a maioria do Novo Testamento. Só tem uma referência aí do Velho Testamento. Todas as referências aqui são do neotestamentária. Isso é doutrina bíblica? Qual o significado disso? Realmente elas estão literalmente dormindo ou não? Ou não? Então vamos ver. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, diz Daniel. Jesus, retirai-vos porque não está morta a menina, mas dorme. Quando ele ressuscita, Talita, né? Abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Quando Jesus, no dia que Jesus morreu, muitos sepulcros foram abertos e no terceiro dia eles saíram da sepultura. Paulo, em 1 Coríntios 11, sobre a ceia. Tem no meio de nós muitas pessoas fracas, doentes e não poucos que dormem. Pessoas que participaram indevidamente da ceia, sem discernir o corpo de Cristo e acabaram se dando mal. O grande capítulo da ressurreição, falando sobre os testemunhos que viram Jesus, porém alguns já dormem, alguns já morreram. Em 1 Coríntios, nesse mesmo capítulo, diz que Jesus sendo ele as primícias dos que dormem, porque Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, falando sobre a volta de Jesus e eles ressuscitarão. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, no mesmo texto aí, falando sobre o arrebatamento da igreja. E ainda, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque eles ressuscitarão primeiro. E 1 Pedro, desde que os pais dormiram. Então, falando que muita gente não acredita na volta de Jesus, porque está tardando demais. Ele disse, olha, desde que os nossos pais dormiram, morreram, Abraão, Isaac, Jacó, as coisas estão do mesmo jeito, nada aconteceu, e você esperando que Jesus vai voltar. Então,
As pessoas que morrem estão dormindo? Os mortos têm consciência? Estão despertados? Ou eles estão apagados? Qual é a verdade? Os adventistas, em razão de todos esses textos aí, eles afirmam categoricamente que a pessoa que morre não tem consciência de nada e pegam um texto de Provérbios, que os mortos não sabem de nada. Então, eles pegam esse texto de Provérbios, mais essa série de textos do Novo Testamento e afirmam categoricamente que uma pessoa que morreu apagou, estão apagados lá, não tem consciência de nada. Juntamente com os adventistas, o outro segmento são os testemunhas de Jeová. Aí eles afirmam que morreu, apagou, acabou. Agora, queridos, vamos ver a parábola. Vamos ver se o estado é de alguém que está dormindo ou de repente tem consciência de tudo que acontece lá, né? Levantou os olhos e viu. Ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Esta parábola, eu vou tirar a palavra, vou tirar aqui, riscar, é vício, né? É vício. Eu não quero usar o termo parábola, até em respeito àqueles estudiosos que afirmam que nós não estamos diante de parábola. Nós estamos diante de uma narrativa. E tem uma grande diferença interpretativa, parábolas e narrativas. Então eu vou usar o termo narrativo, porque de qualquer forma uma parábola também narra de alguma forma. Então veja que nessa narrativa, o rico levantou, esse verbo é ativo, levantou os seus olhos, ele visualizou, então ele não está dormindo, e viu ao longe, não sei a distância, mas muito longe, ele conseguiu ver Abraão, que é a figura aqui representativa de quem? De Deus, o Criador do universo. Ele viu Deus. Eu acho que pela primeira vez ele teve a visão de Deus. Mas foi tarde demais. Aqui não dá para consertar nada. Ele teve a visão de Deus e, para a surpresa dele, ele viu Lázaro no seio. Queridos, quem está dormindo não vê nada. Isso aqui não é um sonho. Jesus não está narrando um sonho. Dizendo que o rico, dormindo lá, ele sonhou e teve um sonho desse. Não. Esse aqui é um fato real que Jesus está narrando. E aí ele tem esse apelo. Ele faz um apelo, inclusive, manda Lázaro, que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou em tormento. Ele tem visão, ele tem sentimento, ele vê as chamas. Não sei como são essas chamas aqui, não é? Talvez na sua própria consciência, figurativo, pode ser figurativo, mas a verdade é que ele se vê no meio de um tormento muito grande, ele precisa de alívio, ele precisa de consolo e faz um apelo veemente a Deus. Manda Lázaro, eu não aguento mais sofrer. Então, meus queridos, e ele tem consciência desse sofrimento, então ele não está dormindo. E aí vem essa resposta, né? Fala assim, olha, o abismo aqui, meu amigo, é intransponível. O abismo é intransponível. Também não posso imaginar que abismo é esse, mas os daqui não têm condições de ir para lá, e os de lá também não têm condições de vir para cá, por causa desse abismo. E veja só, e continua o drama dele. Ele faz uma oração em favor de si. Olha a metodologia que a gente encontra aqui. Porque quando você pensa em oração, nós pensamos em oração por nós mesmos, depois oração intercessória, essa é a forma correta. E ele faz isso, ele ora primeiro por ele. Tá? Ele ministra na vida dele. Ele disse, Deus, eu preciso, eu tenho necessidades e só o Senhor pode suprir as minhas necessidades. E Deus disse, esse tempo acabou. O tempo da graça acabou. A porta fechou. Não tem mais escape. Quando ele vê que a situação
para ele está perdida, aí ele lembra de fazer o que nós fazemos aqui, oração intercessória, né? Oramos pela igreja, oramos pelos enfermos, oramos por essas pessoas. Pastor, ore por mim, meu irmão, minha irmã, ore em meu favor. A gente está sempre orando, ministrando. Mas antes de orar pelos outros, nós sempre oramos por nós mesmos, né? Primeiro nós, para depois você ministrar na vida dos outros. E até essa metodologia a gente vê aqui, nessa narrativa de Jesus. E aí ele começa a interceder pelos seus irmãos. Eu te imploro que eu mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos. Pela primeira vez, ele se preocupou com a eternidade de seus irmãos. Mas aí ele vai ver, olha, queridos, a consciência que ele tem. Ele tem lembrança da vida terrena. Ele sabe tudo como foi que ele viveu. Ele conhece toda a sua história de vida. Ele conhece a história de vida dos seus irmãos. Ele tem consciência de uma coisa. Tem consciência, a memória. Ele tem memória. E ele tem convicção plena que se os irmãos continuarem vivendo da forma que estavam vivendo, e mostra aqui, a gente conclui que é uma forma dissoluta, assim, eles vão vir para o lugar que eu estou. Se eles continuarem com a vida que eles têm lá embaixo, eles vão chegar aqui onde eu estou, e eu não quero que eles cheguem aqui. Uma pessoa dormir tem memória? Nós vamos falar isso agora mesmo. Já já eu falo sobre isso. Já já nós vamos falar isso. Está aqui na frente, no slide. Aí Deus vai recorrer à memória dele. Então ele tem memória. Quem tem memória não está dormindo, não. E Deus vai fazer um apelo. Fala assim, não, mas eles lá embaixo, eles têm Moisés e os profetas. Deus está falando uma coisa que ele sabe. Ele tinha conhecimento de Moisés. Ele tinha conhecimento dos profetas, só não obedecia. Ele não tinha interesse. Conhecimento ele tinha. Conhecimento é uma coisa, interesse é outra. E quando Deus chega para o rico e diz assim, eles têm Moisés, eles têm os profetas, Deus estava falando uma coisa com o rico que o rico entendia muito bem. Aí fala assim, não, é verdade, é verdade. Isso aí eles sabem, porque eu sabia também lá, não é? De Moisés, eu sabia dos profetas, da mensagem, do apelo deles. Aí, olha uma coisa que Deus vai mostrar para esse cidadão aqui. Mas ele continua, né? Ele é insistente. Ele sabe o poder que tem a argumentação. Queridos, uma pessoa que está dormindo tem consciência do poder de uma argumentação? Não tem. Mas ele tem consciência de dialética. E quer vencer Deus pelo poder da argumentação. Hoje, eu sei que você pode fazer isso. A gente tem um exemplo na Bíblia, né? Deus disse, meu filho, eu não tenho isso para você. Não, eu não quero não. Virou para a parede e chorou. Deus, tá bom, você está chorando aí. Suas lágrimas convenceram, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Fica tranquilo. E vai ter paz, tá? 15 anos mais com paz. Se alegrou mais ainda. Mas, queridos, isso não funciona lá não. Então mostra que ele estava vivo, porque ele usava a sua inteligência. Ele está usando a sua inteligência, queridos. Uma pessoa que está lá do outro lado, se estiver dormindo, como é que vai usar a sua inteligência dormindo? Ele insistiu. Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos, que se houver um milagre, se Lázaro ressuscitar, a coisa vai funcionar. Olha o peso da argumentação deles, queridos. Isso aqui derruba a tese de sono depois da morte. E Deus entra na dele, né? Deus entra, só não cede. Abraão, porém, lhe respondeu, se eles não ouvem Moisés e nem ouvem os profetas,
tampouco se deixarão persuadir, ainda que haja um milagre poderoso, que é a ressurreição dos mortos. Eu acho que em matéria de milagre, eu imagino que talvez não tenha milagre tão grande, tão convincente do que uma pessoa morta ressuscitar. Deus disse, por maior que seja o milagre, eles não se deixarão persuadir. Ah, não, Lázaro não morreu coisa nenhuma, ele teve um probleminha lá, um desmaio, e agora está tudo bem com ele. Não adianta, meus irmãos. E aqui tem uma outra lição preciosa, nesse diálogo, nesse embate, que só pode acontecer se a pessoa estiver muito desperta, nem sonolenta não pode. Nem quando nós estamos sonolentos, nós temos o poder de argumentação que esse cidadão tem. Mas Deus não trabalha com o princípio de coração duro. Deus não trabalha. Coração duro, Deus não trabalha. Muito bem. Então Jesus, nessa narrativa, deixa bem claro que essa questão de sono está fora de cogitação. Agora, veja só. Veja só aqui. O ladrão arrependido. Hoje estarás comigo no paraíso. Meus queridos, qual o sentido aí para o paraíso dormindo? E não vê nada lá? Imagina que dá um piripaco aqui, morre. Jesus disse, meu filho, meu servo, eu quero ver você hoje no paraíso comigo. Aleluia. Mas dormindo. Vou fazer um negócio aqui com o irmão. Imagina que você tem um amigo muito rico, pessoa muito rica. E ela quer fazer uma gracinha com você. Ela chega para você e diz assim, faça uma lista dos 10 lugares mais bonitos nesse planeta Terra que você gostaria de visitar. Você vai. Eu vou te dar esse presente. Aí você para e faz a lista dos 10 lugares mais bonitos que você gostaria. Talvez passando por Londres, Paris, passando pela Suíça, passando lá no Oriente Médio, aqueles paraísos dos árabes ali, tem muita coisa linda. Você vai lá para o Oriente, a África também tem, a África do Sul tem uns lugares muito lindos para você visitar. Você faz a sua lista dos 10 lugares. Aí disse, olha, você tem transporte aéreo, terrestre, você tem hotel, você tem todas as despesas com luxo. Eu só tenho uma condição para você fazer essa viagem. Você vai em coma induzido. Você vai dormindo e volta dormindo. Tem sentido isso, queridos? Tem sentido isso? Jesus chega para o ladrão penitente que se arrependeu e disse, eu quero te dizer uma coisa, hoje você vai estar comigo no paraíso. Ah, queridos, o que é o paraíso? O que tem nesse paraíso? Como é a vida num paraíso? Agora, tem graça ir para lá dormir? Só não pode ser, não tem graça dormindo, né? Não tem graça dormindo. Qual? Com ela. Olha o que é que Paulo fala em Filipenses 1:23. Tendo desejo de partir, estar com Cristo, que é? O que é? Incomparavelmente melhor. Eu tenho desejo de partir, eu tenho desejo de estar com Cristo. Isso é incomparavelmente melhor. Mas você está lá dormindo? Você está na presença de Jesus, mas dormindo, você não vê nada, não sabe de nada.
Qual a graça, queridos? Qual a justificativa você usar essa expressão de Paulo, que é incomparavelmente melhor? Ou ainda em 2 Coríntios 5,8, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Queridos, aqui você tem que ser um homem de Deus, você tem que ser uma mulher de Deus. Nós temos que ser igreja. Deixar este corpo para estar com o Senhor. Você sabe que deixar esse corpo é caixão para Ele, né? Deixar esse corpo é caixão para Ele. E você trazer essa confissão nos seus lábios, porque Paulo, queridos, tem essa grande confiança, né? Confiança plena. Eu prefiro, eu estou convicto, de que eu quero deixar o corpo, não quero habitar nesse corpo, eu quero habitar com o Senhor. Eu já contei aqui a narrativa do Carlos, aquele pastor lá do Rio Grande do Sul, que foi pregar na Assembleia de Deus em Amazônia, em Manaus. Já contei essa história aqui. Eu fui com o pastor Jobel pegar no aeroporto, ele vinha fazer uma série de conferências, dar o testemunho na igreja lá no Cruzeiro, quando nós estávamos no Cruzeiro. Eu fui lá com o pastor Jobel, pegar o Carlos lá no aeroporto. Ele foi fazer uma série de conferências na Assembleia de Deus em Manaus, ficou hospedado na casa de um médico, teve um piripapo e morreu. Mas foi uma loucura, foi uma loucura na igreja. Todo mundo orando, assim, Deus, que loucura, o homem veio fazer uma campanha e morre. Comprar passagem correndo para a esposa, mandava assim, olha, vem rápido para Manaus, porque seu esposo não está bem. Já estava morta, coberta com lençol, na casa do médico. E aí 30 irmãs de oração, tacaram o joelho no chão e oraram. Deus, nós não aceitamos isso, traga esse homem. Aí o anjo chegou para ele e disse, tem que levar lá para baixo. Ele disse, mas por quê? Tem 30 teimosas lá, elas não param de orar, leva o homem de volta. E o Senhor me deu ordem para te levar de volta. Mas aí ele narra, no testemunho dele, que quando ele viu o corpo dele, ele sentiu nojo. Ele disse, vou ter que entrar nesse negócio aí. Ele sentiu nojo do corpo dele. Aí ele fez uma pergunta, vocês imaginam que eu entrei por onde? Por onde vocês imaginam que eu entrei no meu corpo? Pelas narinas. O que foi que Deus fez? Depois que ele fez Adão, do pó da terra, Deus soprou aonde? Nas narinas. Mas é interessante o testemunho dele, que ele disse, olha, eu olhei meu corpo, eu disse, eu vou ter que entrar nesse negócio aí. Aí ele entrou, aí ele fez assim com o braço. Aí todo mundo correndo. O lençol mexeu. Foi um Deus me acuda naquela sala lá. E aí ele começou a dar tapa em cima do lençol e jogar o lençol fora. Mas, querido, você deixar o corpo para ficar dormindo lá em cima? Aí eu quero dizer para vocês que eu preferi ficar mais um pouquinho aqui. Entendeu? Eu preferi ficar um pouquinho aqui. Ó, Estevão, fitou os olhos no céu e viu a glória. Eu não sei o que é isso. Eu não sei. Ele viu a glória, viu Jesus à direita e ele testemunha. Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E ele faz um pedido, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mas aí dá um apagão, não vê mais nada, queridos. Que loucura é essa? Então não existe sono depois da morte. E aí, o último, Apocalipse 6,10. Vi as almas dos mortos e elas diziam, elas falam, até quando vingarás? Aqui os que vêm da grande tribulação, né? Até quando vingarás? Então, queridos, quando nós falamos aqui, deixa eu ver aqui, acho que quando nós falamos aqui,
a Bíblia fala, todas essas referências aí não são poucas, sobre estão dormindo, estão dormindo, estão dormindo. Por quê? É uma analogia. O corpo de uma pessoa dormindo e o corpo de uma pessoa que morreu, está quietinha lá em cima da cama. Então esse sono diz mais respeito ao corpo do que ao espírito, do que à alma. Não tem ligação com a alma. Mesmo porque quando você fala em sono, só tem sentido sono para o nosso corpo biológico, somático, material. O espírito não dorme, a alma não dorme. Esse corpo nosso cansa. Hoje terminou lá a celebração lá, os 15 anos da Isabela, eu já estava morrendo de sono, 1h30. Larguei lá e fui embora, dormir. Mas estava cansado, eu estava com sono. Você corre para cá, corre para lá durante o dia, o tempo todo correndo, o tempo todo andando. Tem uma hora que você fala assim, olha, eu não aguento mais. Trabalho o dia todo em pé. Você é professora, né, Mamela? As que são professoras aqui, trabalho o dia todo em pé. Trabalho no comércio, trabalho o dia todo em pé. Mas você quer chegar em casa, tomar um banho, talvez até deitar. Não vê a hora de arranjar uma cadeira e sentar. Nosso corpo cansa. Quando ele está cansado, aí tem que ser um banho, tem que ser um sono tranquilo, um sono gostoso. Só tem sentido sono, queridos, para o corpo. Não tem sentido nenhum para a nossa alma, não tem sentido nenhum para o nosso espírito. Então é uma figura, uma bela figura para mostrar que o estado do corpo das pessoas que morrem é mesmo uma pessoa que está dormindo. Fica inerte lá, sem ação, até que a pessoa desperte e levante. Então nós estamos diante de uma figura e não diante de uma realidade, de que há um sono depois da morte. Isso não tem sentido nenhum, até mesmo para as exposições feitas aqui por esses versículos, começando com o ladrão na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Quando fala paraíso, ele tinha certeza que ele ia visualizar tudo aquilo ali, ia se deliciar com tudo. Ele disse, olha, valeu a pena. Valeu a pena. Foi uma mudança drástica, uma mudança radical do lado de lá. Então, as diferenças tem do lado de cá e as diferenças tem do lado de lá. Alguma dúvida sobre o sono da alma? Imagino que não, né? Imagino que não. Agora a pergunta, queridos, que muitos fazem, recorrente hoje, no nosso meio, é: onde está este paraíso? Fica isso. As pessoas vão para onde? Qual é a posição geográfica disso? Provérbios diz que para os entendidos o caminho é para que se livre do inferno que está embaixo. Para os entendidos, o caminho é para cima, para que se livre do inferno que está embaixo. Nesta parábola, o rico, para visualizar Lázaro, ele levantou os olhos, erguendo os olhos. Então ele estava contemplando um quadro distante, mas no alto. Se a gente pegar, é o versículo 23, né? E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele viu Lázaro no seio de Abraão. Onde está o paraíso? No lugar bem íntimo a Deus. Lugar muito íntimo a Deus. No seio. Praticamente dizer assim, nos braços, no colo de Deus. Lugar muito íntimo de Deus. Você pegar a experiência de Estevão, que nós colocamos aqui, agora, ele viu Jesus em pé à direita de Deus, ele viu a glória de Deus, ele viu Jesus,
em pé à direita de Deus, e diz: Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Jesus vai receber o Espírito dele onde Jesus está, no lugar muito íntimo de Jesus. Qual foi a promessa de Jesus para o ladrão penitente? Hoje estarás comigo no paraíso. Então, o paraíso, queridos, é um lugar muito íntimo de Deus. Nós chamamos isso de céu. Nós chamamos isso de céu. Esse lugar íntimo de Deus, que aqui nessa narrativa Jesus mostra o seio de Abraão. Jesus fala paraíso, Estevão viu Jesus diante do trono de Deus. O que nós podemos dizer é um lugar muito íntimo, porque quando a gente fala em céu, escatologia, é bom a gente fazer uma divisão seguinte, não é eternidade ainda. Por isso, nós usamos aquela expressão, o estado intermediário, porque o céu, como lugar de habitação de Deus, aí, na nossa escatologia, ela diz o seguinte: a igreja vai ser arrebatada, encontra-se com Jesus, aqui embaixo o anticristo vai reinar durante 7 anos, no final Jesus desce com a igreja, derrota o inimigo, restaura Israel, tem o milênio, no final do milênio tem o grande trono branco, os ímpios são condenados, Satanás é condenado, os demônios são punidos, vão para o lago de fogo e enxofre, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre, e nós entraremos na Nova Jerusalém. Não é esse céu escatológico, que só vai acontecer depois do milênio, mas de qualquer maneira, esse paraíso, ele é um céu. Isso. Só alma e espírito, não tem corpo. Isso. Entendeu? Porque é um céu. O paraíso, queridos, é um céu. Ele é visto lugar que tem muita conexão com Deus, muita intimidade com Deus. E aí nós temos essas expressões: estarás comigo no paraíso, mas Jesus mesmo está onde hoje? Hoje, biblicamente, biblicamente, doutrinariamente, Jesus está onde? No trono. No trono. Mas Jesus disse: olha, está comigo no paraíso, porque é um lugar muito íntimo a mim, muito chegado a mim. Ele disse: o seio de Abraão. E Estevão tem a visão de Jesus, a visão correta, né? Jesus em pé à direita de Deus. Então, meus queridos irmãos, isso é um consolo para a igreja, não é? Saber que nós, quando saímos aqui, teremos o consolo, teremos o conforto de estarmos no lugar muito íntimo de Deus. Só que a Bíblia para aqui com essas figuras. É um céu, mas não é o céu escatológico, quando nós entraremos na eternidade com Deus. Porque aí, só com a ressurreição dos corpos. Pode fazer. Tá. Fala em pé, porque para as pessoas lá de... Existe um momento onde Jesus fala essa narrativa de Lázaro vivo. E existe esse momento onde ele fala: hoje Deus está no paraíso, e agora tem a visão de Estevão olhando para cima e vendo o céu aberto. Porque existe uma coisa que é antes da morte de Jesus, e uma coisa que é depois da morte de Jesus. Certo.
Não, é que nós temos palavras na língua hebraica e nós temos palavras na língua grega para mostrar destinos diferentes na eternidade de perdidos e salvos. Sheol, na língua hebraica, para referir-se ao inferno, ou Geena, na língua grega, para mostrar também um inferno. Não é? E hoje a palavra mais comum na nossa teologia para referir-se ao lugar dos salvos é o paraíso. Não é? Paraíso. Mas a verdade é que são lugares distintos, separados, mas é um lugar em que nós temos plena consciência do que aconteceu no passado conosco e até com outras pessoas. Por exemplo, minha mãe morreu, mas ela sabe que ainda tem quatro filhas e um filho aqui. Ela tem plena consciência disso. Inclusive, minha mãe sabe que um dos seus filhos, que o filho que está aqui é pastor. Ela tem plena consciência disso. Não sabe do momento que acontece aqui no momento, né? Mas quando ela foi, a memória que ela tinha, essa memória foi com ela. A única questão que a gente faz dessas divisões de palavras hebraicas, de palavras gregas, que dizem a mesma coisa, é que hoje, quando vai falar o lugar para onde os salvos vão, fica com a palavra paraíso. Eu nunca vi, por exemplo, essa ideia de que o paraíso foi construído, restaurado, alguma coisa com a morte de Jesus. Somente. Somente. Não, mas como para céu não, céu escatológico não, mas como paraíso, e eu entendo que este lugar, inclusive os nossos irmãos do passado que morreram justificados, eles estão no mesmo local. Nunca vi essa diferenciação não, entendeu? Nunca vi não. Alguma pergunta, alguma colocação, queridos? Isso é graça. Isso é graça. Exato. Isso nós chamamos isso de graça. Irmãos, nós temos uma série de hinos. Eu vou pedir o Gabriel para nos auxiliar lá. Eu avisto uma terra feliz, daquele atalho que você colocou lá, tá? Os hinos que nós cantamos muito, pelo menos eu cresci na igreja cantando, hoje parece que a gente só canta em cemitério. Você vai sepultar alguém, todos esses hinos que falam de céu, você canta no cemitério. E parece que você cantar isso na igreja, você não, pastor, isso não é culto fúnebre. Mas quem já cantou aqui o hino Eu Avisto uma Terra Feliz? Quem já cantou o hino Eu Avisto uma Terra Feliz? Tem aqui também, né? Lembraram?
Lembraram? Vamos louvar o Senhor com esse hino? Vamos lá? Pode dar a introdução aí, tá? Estaremos lá, né? Estaremos lá. Louvamos a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe. Viva nessa certeza, viva com essa convicção.